Um ótimo dia para você e seja bem-vindo a mais um episódio de Café com Torá. Vamos estudar mais um pouquinho? Vamos então para a Halachá de número 6 do capítulo 7 de Hilchot Deot. O texto continua falando sobre a questão da língua destrutiva e fazendo alusão a todos os casos de língua destrutiva que nós vimos até o momento, o texto continua e diz: todos os acima, ou seja, todas as situações que nós mencionamos nos programas anteriores, são pessoas que proferem língua destrutiva, Lashon Hara, em cuja vizinhança é proibido habitar, quanto mais sentar-se com eles e ouvir sua conversa. O juízo contra nossos ancestrais no deserto só foi selado por causa da língua destrutiva. Meu comentário: esta halachá é bastante curtinha, mas muito forte nas suas considerações. Vamos começar do final. Vamos começar falando sobre a questão de Israel no deserto. O nosso povo no deserto passou por uma série de situações onde houve transgressão. Frequentemente essas situações tiveram a ver com pecados da língua destrutiva. Até mesmo a própria irmã de Moshe, de Moisés, espalhou negatividade e difamou Moshe. Precisou, inclusive, que Moshe intervisse. Korah e o seu bando tentaram uma rebelião, tentaram insurgir o povo de Israel contra a liderança de Moshe. O povo, frequentemente, mesmo diante dos milagres do Eterno, mesmo diante de todas as situações de livramento, mesmo sabendo que Moshe era uma pessoa extremamente humilde e também voltada para aquilo que o Eterno estava ordenando que ele fizesse, também usou da sua língua para tecer negatividade contra Moshe, contra Moisés e contra o próprio Eterno. E isso culmina em quê? Isso culmina com a não entrada daquela geração na terra da promessa. Aquela geração perece no deserto. A partir do quê? A partir de um relato dos espias que voltaram para falar sobre a terra e que cometem um pecado de língua destrutiva. Por que se considera que o pecado deles foi um pecado de língua destrutiva? Porque ao trazerem a informação de que aqueles povos eram poderosos demais para que os israelitas pudessem se haver com eles, então eles estavam ali difamando o próprio Eterno, porque o próprio Eterno, eles sabiam, era aquele que prometeria a eles o livramento. Ao dizerem o que disseram, estavam insinuando e espalhando entre os israelitas que o Eterno não seria capaz de lhes dar vitória sobre aqueles povos. Esse pecado, o pecado da língua, chegou a um ponto em que o Eterno disse: basta, essa geração não terá mais chances. E assim acontece com aqueles que praticam a língua destrutiva. Chega um momento em que o Eterno se enfada, e aí essas pessoas se colocam debaixo de maldição. E é por isso que a halachá diz que é proibido sequer residir numa vizinhança onde essas pessoas habitem em profusão. É muito importante que nós tenhamos a noção exata da gravidade da língua destrutiva e do quanto ela é nociva para a nossa espiritualidade. Não é à toa que a halachá diz isso. É claro, não habitar em meio a pessoas que pratiquem tal coisa, no exílio, é muito mais difícil do que se estivéssemos numa sociedade regida pela Torá. Mas então o que nós devemos fazer? Devemos não medir esforços para nos afastarmos dessas pessoas. Nós não temos que ter receio de nos afastarmos, não termos amizade, não procurarmos, não querermos saber
não querermos papo, não darmos chance, não darmos brecha, não darmos abertura, não darmos confiança, não convidarmos, não irmos atrás, não procurarmos aprofundar os nossos laços de relacionamento, não nos colocarmos no caminho, não abrirmos a nossa casa, enfim, de maneira nenhuma, em nenhuma hipótese, em nenhuma situação, darmos brecha para pessoas que têm o hábito da língua destrutiva. Se você dá uma brecha sequer para essas pessoas, você está seguindo uma receita destrutiva e a sua vida está em risco. Não só pelo que essas pessoas podem fazer diretamente contra você ou falando sobre você, mas por toda a carga negativa, por toda a carga de maldição que cerca essas pessoas. Nós vemos o resultado disso nas Escrituras, nós vemos o resultado disso nos nossos registros históricos. E é muito importante que nós levemos a sério essas coisas. Procure afastar da sua vida, afastar mesmo pessoas que praticam língua destrutiva. E você verá como a qualidade da sua vida espiritual dará um salto. Por quê? Porque a vida espiritual da gente, ela não progride somente quando nós nos esforçamos para fazer alguma coisa, mas também quando nós tratamos e eliminamos a fonte do mal e da destruição. Não tenha vergonha, siga a halakha, afaste-se dessas pessoas, não se assente à mesa para conversar com elas, não procure a sua companhia, pelo contrário, busque a companhia de pessoas cuja língua é utilizada para o bem, para edificar, para louvar ao Eterno, para orar pelo próximo e para falar de coisas boas. Até amanhã, se o Eterno nos permitir.